saúde, família, níveis sociais, informações extras ou novos projetos, amor para quem está em relacionamento e amor para quem está em busca de um relacionamento, Áries. Vamos lá? Tem alguns desafios este mês, deixando vocês bastante cansados, mas que serão transformadores, ok? A gente passa por algumas situações, né, que trazem alguns desafios, que trazem cansaço, que trazem, assim, um desgaste, né? Mas depois transforma em algo leve e bom. Vamos pedir a Tarô Illuminati mais cartas para esclarecimento? Muitas cartas. Illuminati, Áries, agosto de 2020. Áries, vamos lá. Ok, saiu aqui a Princesa de Ouro. Muito bom, Princesa de Ouro, ela falando em festilidade, saúde, né? Em recomeços. Saiu aqui também. Uau, o mundo, o alquimista. Uau, que máximo para vocês aí, hein, Áries? E também Príncipe de Copas. Muito bom. Obrigada, Illuminati. E agora vamos pro Oráculo Anjos do Romance, falar de amor, né? Com vocês aí. Áries, agosto de 2020. Áries em um relacionamento. Agosto de 2020. Áries em um relacionamento. Agosto de 2020. Áries em um relacionamento, ok. Falando de separação, mas muita calma, que nós vamos chegar lá. A gente não sabe o que o tarô tá dizendo como separação. Tem separação de muita coisa, né? Tem muito em breve e expressando um amor. Vamos ver, vamos ver. Calma, vocês não se perturbem. Tem muitas cartas maravilhosas para vocês aqui. Tô vendo de recomeço, né? Ai, pessoal, tem aqui também a carta Cura em Família e Atração. Ok, agora vamos pedir cartas para Áries em busca de um relacionamento. Vieram muitas cartas para você, né? Que arianos e arianas que estão no relacionamento. Agora, Áries em busca de um relacionamento, agosto de 2020. Free yourself, liberte-se, né? Alguma situação, vamos ver. Pode ser interna, né? A gente nunca pode apontar para o outro, pode ser interna. Áries em busca de um relacionamento. Casamento, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Retreat. Ah, um retiro, né? Mais uma, por favor. Pra gente finalizar. E Áries em busca de um relacionamento. Vamos lá. As cartas. Mais um, por favor, oráculo. Ok. Ok, vamos lá? Energia para vocês. Veio a carta da Lua, falando em nutrição afetiva, falando em nutrição emocional, falando do colo da mãe, da nossa parte feminina. Mas eu sou homem já, que não me importa. Homem e mulher tem feminino e masculino. E a gente tem que nutrir, né? Principalmente com esse laço com a mãe, com o laço das mulheres da nossa árvore genealógica, né? Seja elas quem forem, né? Não interessa o que foi, o que deixou de ser. Interessa que a gente tem que puxar, né? Essa força do nosso lado feminino, do nosso lado das mulheres que vieram antes de nós. Falando também de limpeza do passado. O que tem no passado que você precisa limpar, né, Áries? Geralmente a gente sempre tem alguma coisa, né, por limpar, né? Então também é hora de fazer essa limpeza, ok? Falando também da sua parte intuitiva e a parte fértil. Uau, que tudo, hein? E aqui nós temos a carta como desafio, temos esse homem. E esse homem, como energia, ele fala de projetos. É como se você não quisesse olhar a linha do futuro nem a médio prazo, nem a longo prazo. Estivesse muito imediatista, né? Então é necessário fazer esse olhar a médio, a longo prazo, sim. E colocar mais atitudes, né? Colocar mais
incisivamente, né? Ver o que você deseja, o que você quer. Deseja não, porque deseja pelo ego. Ver o que você almeja enquanto projeto e vai fazendo os seus projetos. Mas tem que ler também pela linha do médio e a longo prazo, tá certo? E o que eu não vejo vocês fazendo isso. E o que não é legal, né? Quando a gente só olha o agora, né? O agora é só o agora, né? E aí? Né? Tem todo um passado. A Lua tá falando disso, né? A Lua, quando a gente pede para limpar, fazer essa limpeza no passado, é quando a gente fica só vivenciando o hoje e o ontem, o hoje e o ontem. E não é, né? A gente também tem que fazer projetos, né? A médio e a longo prazo, tá certo? Muito bom, né? Vamos ter um pouco mais de atitude, tá certo, Áries? O que não é nem coerente com Áries, né? Porque o Áries, ele tem muita atitude, mas muitas vezes, né? Dependendo da parte astrológica, dá uma parada na gente. A gente fica assim, meio, né? Assim, por eu tô tendo vocês têm a Lua bem na energia do mês de vocês, talvez o emocional tá mexendo muito, ligado ao passado, e vocês sem ter atitude para frente, ok? Vamos lá, o espiritual, nós temos aqui a mulher olhando para o futuro, né? Uau! A espiritualidade falando, né? Lá no desafio de vocês sem querer olhar para médio e a longo prazo, já a espiritualidade está falando, né? Também, né? De vocês olhar, desculpa, a mulher olhando para o passado também, tanto quanto no desafio aqui, né? O homem tá olhando para frente, mas é desafiador para vocês olharem para frente. O que há na frente que vocês sentem desafiados, né? Aqui, né? O olhar para o passado, eu sinto muito aqui, pessoal. Muita gente precisando fazer o perdão com pai, com mãe, com homens da família, com mulheres da família, tá? É muito importante isso. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver com o nosso hoje, com o nosso amanhã, principalmente para quem tem filho, né? Então vamos olhar o que há de curar nessa família, ok? Essa energia aqui tá falando muito disso, de olhar para o passado e ver o que o passado pode me ensinar. Só assim eu desapego. E a espiritualidade está falando que tem muitas a ver com o colo, né? Com a mãe, com as mulheres. No começo do mês nós temos aqui a mulher também, né? E agora só que essa mulher aqui tá olhando pra frente. Ela não tá ali cavucando o passado sem fazer nada com o passado. O passado só é válido quando a gente olha para ele e aprende, tá? Ninguém vai esquecer do passado, porque a gente não tem problema de memória, a não ser que você tenha problema de memória, né? Uma doença aí, né? Faz você esquecer de tudo, né? Talvez um dia a idade vai chegar e vai com que a gente esqueça, mas traz o aprendizado, e aí esse a gente nunca esquece. Por isso que existe a necessidade de olhar o passado, aprender para desapegar, e aí eu sigo em frente. E essa mulher aqui muito criativa, muito intuitiva, e ela quer seguir em frente, olha só, determinando, então vocês determinando. Então quando a gente vai lá atrás e cura o passado com nossa parte masculina, com a nossa parte feminina, a gente já consegue olhar para o futuro e aí vamos em frente, muito bom. E a espiritualidade falando de ancestralidade, eu sinto muito isso, de ancestralidade. Quando veio a lua, veio o homem, mas na espiritualidade veio aquela mulher falando de muitos ancestrais, a necessidade de honrar, de olhar para tudo isso, de fazer o aprendizado, de fazer as curas, os perdões, né? Eu sinto muito, né? Me perdoe, muito obrigada, eu te amo, né? E aí, fazendo os oponoponos da vida aí, né? Para as frases de efeito que fazem com que a gente fique muito bem harmonizado, equilibrado com toda a nossa árvore genealógica. E ela falando de proteção, momentos de bênção chegando na sua vida, Áries. E é muita proteção mesmo, que aqui no final do mês tem um castelo também falando disso, de proteção, de vocês se sentirem mais nutridos. Como foi bom ter ouvido lá a carta holística e feito os meus oponoponos para os meus pais, já que hoje eu me sinto mais protegida, mais amparado, mais nutrido pela minha árvore genealógica, as bênçãos acontecendo na minha vida e eu sentindo isso como bênçãos que vêm também, né, dos meus ancestrais. Que bom, muita proteção para vocês. Muito bom. Aqui no campo do trabalho nós temos a ponte. Ponte precisando fazer algumas decisões. É como se tivessem movimentos, você que está em busca de um trabalho,
vai ter mais do que uma oportunidade, ok? Mas é interessante vocês buscarem também trabalhos as quais você já trabalhou ou você um dia desejou trabalhar. Sabe quando a gente vai construindo caminhos e os caminhos vão se... vamos levando para outros caminhos e acaba que aquele trabalho que a qual eu queria, eu desejava, aquela profissão, eu acabei que me desviei. Mas aqui é falando, agora talvez seja o momento de você voltar a pensar em velhos projetos de trabalho, tá certo? Pode ser até mesmo trabalhos as quais empresas que você já trabalhou, buscar também, é para quem está buscando o trabalho, tá bom? Para quem está no trabalho, muitos movimentos de de ideias que precisam aflorar, de financeiro. É como se vocês tivessem ideias bastante otimizadas, bastante assertivas e pudessem agregar a sua empresa, trazer essas ideias de estrutura e aí gerar novos projetos na empresa e você ser acolhido, você também ser ouvido dentro da empresa. Isso é muito bom. Decisões assertivas da empresa, ok? No trabalho. No campo das finanças, temos aqui a carta da casa. E é muito legal essa carta da casa nas finanças. Fala de estabilidade, fala de estrutura, fala de equilíbrio, É necessário, falando também da necessidade de fazer o depósito, Como se fosse, depósito não é como se fosse uma poupança, Faça uma poupança. Tem projetos, Tem situações nas quais você tem projetos para fazer, então vamos poupar, Corta ali no orçamento do mês aquilo que é pro supérfluo. Vai cortando, vai cortando, vai cortando. Coloca no caderno, corta os supérfluos. No final do mês, com certeza, vai ter montante. E você vai perceber que isso pode ser mês a mês valorizado cada vez mais. E lá, daqui 2, 3 anos, você vai ter, uma baba aí para vocês fazerem projetos legais, tá bom? Na saúde, nós temos aqui a carta da bússola, falando, de vocês encontrando formas de melhoramento de saúde, de atividades, de se proteger. Então, vocês encontrando aí, a forma de vocês se alimentar legal, aumentar a imunidade. Muita gente aí precisando trabalhar a área de circulação, rins, pulmão, respirar melhor, uma caminhada ao sol muito legal, beber bastante líquido para os rins trabalhar com alegria, tá certo? Comer bastante folhas, vegetais, principalmente folhagens, é muito interessante. Também mais carne branca, viu? Pessoal de áreas, mais carnes brancas, tá certo? Ainda vai dar tudo certo, tá certo? Na família, nós temos a carta do coração, falando, ai, que bom, Tá tudo harmonizado. Deixa eu tomar um gole de água, gente. Tá tudo harmonizado, tá tudo em paz, todo mundo, fazendo o seu movimento em prol da família. Isso é muito legal. Amigos e vida social, tá todo mundo, bem, A necessidade, aqui a vontade de, já que vontade de ir para um happy hour, a vontade de ir num barzinho, na lanchonete, no cinema, no teatro, no show, encontrar com os amigos, A carta dos líderes fala de muito assim, de quero agitar também. Mas está protegido dessa área aqui por hora, tá tudo tranquilo. Vontade se tem, mas no momento nós não podemos, a gente tá aí aos poucos, não é mesmo? Informações extras ou novos projetos, nós temos a carta do chicote, falando da necessidade, primeiro, de acionamento ao campo da espiritualidade e depois, se tem algum projeto, se tem alguma motivação por fazer, lembra que eu falei lá do financeiro? Eu tenho um projeto, mas não tenho grana suficiente ainda, então vamos criar uma forma de fazer dinheiro como? Bom, eu trabalho, já tenho full time, já tenho um trabalho que já me engole todo o dia, então para que eu tenha possibilidade de gerar mais financeiro, eu posso fazer optar, por um artesanato e vender, fazer uma quentinha, fazer um bolo no pote, fazer serviços extras do trabalho, ou também aquele negócio que eu falei do orçamento, vou cortar os supérfluos, e cortando os supérfluos, a gente consegue fazer também uma renda extra. E aí, eu vou tomar atitude para que os projetos saiam do papel. Deu bom? Ok, e também acionar a espiritualidade, tá bom? Acionar a espiritualidade, principalmente aquele lance de tomar a força do meu lado masculino, lado direito, e o lado feminino, lado esquerdo, tá bom? Amor para quem está dentro de um relacionamento, olha só. Amor para quem está dentro de um relacionamento.
Houve momentos de tensão na relação. Houve? Ok. E esses momentos de tensão que foram ocasionados por conta de situações as quais eu não vi. Eu não trabalhei. Sabe aquela situação que aconteceu lá no passado? Eu não trabalhei, enfiei para debaixo do tapete e agora ela surge novamente, né? Muitas vezes a tensão que surgiu aí é justamente aquelas coisas que acontecem lá no passado, que eu não fiz, não me posicionei, não fiz a decisão correta. E aí essa coisa sempre vem, isso sempre vem. Coisas não resolvidas, gente, não adianta enfiar no armário da vida. Não adianta, porque vem e vem com tudo. Então, muitos aí passaram por subtensão na relação, momentos de querer se decidir separar, de olha, vai pra lá, que vou pra cá. Só que voltamos atrás, expressamos o nosso amor, curamos, olha a carta da cura em família aqui, olha só a expressão do amor. Expressamos o nosso amor, respeitamos o que a gente está sentindo, curamos as nossas crises de família e aí nos sentimos atraídos novamente. É justamente isso que diz também a Princesa de Ouros, falando de um recomeço, né, de nova caminhada, de um novo ciclo. Então fiquem bem, tudo vai ficar bem, tá certo? Se ainda não está, vai ficar, tá bom? Áreas em busca de uma relação. Áreas em busca de uma relação, surgindo pessoas aí que vêm com tudo também. Pode ser pessoas de escorpião e pode ser pessoas de água, ok? Água é câncer, peixes ou escorpião, tá certo? Como eu já tinha falado, escorpião, né? Então, para vocês, olha só, é interessante vocês se libertarem de coisas, né? De situações no campo emocional. Pode ser a trava, o não perdão com papai, com mamãe, com coisas que aconteceu comigo que eu não me perdoei. A gente se julga muito, a gente se cobra muito, né? E aí pode acontecer disso trazer travas nas nossas relações. Podem surgir pessoas, né, que venham querendo apenas dates, sabe? Uma noite, né? Uma noite. Por quê? Você não está se libertando de travas, de crenças, de padrões que estão ligadas a relacionamentos anteriores. Eu não sinto áreas que esses relacionamentos pode ter sido seu? Pode. Mas eu sinto que relacionamentos, sabe? O antepassado de vocês podem ter, assim, muitas relações extraconjugais. Meu pai tinha uma relação extraconjugal, minha mãe, meus avós, né? Eu posso ser fruto de uma relação extraconjugal e eu trago isso pra mim. E acaba surgindo justamente pessoas que só têm relacionamento. Mas eu sei que vocês podem se desvencilhar desse padrão, dessas crenças, dessas coisas que realmente deixam vocês em algo repetitivo. E ir em frente. Acredite, vocês têm todas as ferramentas. Todas as ferramentas. Gente, eu falei pessoas de água, mas é pessoas de virgem e gêmeos também, tá? Que o alquimista, ele é regido por Mercúrio, tá certo? E acabei que travou aqui, eu perdi o fio da meada. Então, vocês precisam se desvencilhar disso. Se liberte desse pensamento. Muitas vezes surgiu... De repente, você teve um relacionamento, se apegou na pessoa, teve momentos gostosos, e aí, de repente, descobre que a pessoa tem um relacionamento já seguro lá, né? Já é casado, já é casada. Aí, ai, meu Deus, e agora? Mas, então, se desvencilhe disso, né? Se essa é a relação que você tem medo, ansiedade, se desvencilhe desse medo, dessa ansiedade. Já que não é meu, de repente eu me vejo me envolvendo com um homem casado. Já que não é meu, de repente eu me vejo me envolvendo com uma mulher casada. O que acontece essa repetição? Muitas vezes é lá da nossa árvore genealógica. Lembra que eu falei muito da ancestralidade aqui? Vamos resolver essa história lá, né? Muitas vezes vale muito a pena buscar uma terapeuta, uma constelação, né? Fazer o Ho'oponopono, tá certo? E aí, aqui o alquimista falando que vocês têm todos os recursos necessários para entrar numa relação e para ser muito bem acolhida numa relação, ser bastante acolhida. Agora, é interessante vocês, né, fazerem as escolhas. Se ame primeiro. Se você entra numa relação que você já sabe que você vai ser o amante, vai ser a ponta desse triângulo, então você não pode cobrar muita coisa.
não é mesmo? Então cada um faz a decisão, sem julgamentos, ok, pessoal? Apenas se é isso que você quer, ok. Se isso vai te nutrir, muito bom. Mas se não, pense nisso, né? Desvencilhe desse. Por que eu necessito estar numa relação onde eu não sou plena, né? Eu sou a ponta do triângulo, eu sou o amante, eu sou a amante, né? Por quê, né? Vamos fazer essa análise aí? De repente é padrão, é uma crença, né? Então tá, Áries, deu bom, né? Deu ótimo, ok? A todos os arianos e arianas, um excelente mês de agosto. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar no nosso canal, fazer seu comentário lá, né? Como é que foi seu mês de agosto? Se inscreva e acione o sininho que está ao lado também, para que o YouTube avise você aos novos vídeos da cartolística, ok? A todos, gratidão.